Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco. Nesse vídeo de agora a gente vai estudar uma outra sequência que é bastante frequente em matemática também, assim como a progressão aritmética que a gente já estudou, que é a progressão geométrica. A progressão geométrica ela aparece em bastantes contextos, até mesmo na nossa vida real. Por exemplo, quando você estuda juros compostos, você entende que a evolução desses juros eles formam uma progressão geométrica. Tá? Então, é uma sequência que aparece com bastante frequência também na matemática. Então, vamos à definição aqui de o que é uma progressão geométrica. Uma progressão geométrica, tá? Então, uma progressão geométrica, já vou abreviar para PG aqui, tá? Então, uma PG é uma sequência A1, A2, A3, assim por diante, onde cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Então, como é que a gente pode traduzir esse texto matematicamente falando? Cada termo, então vou colocar aqui AN mais 1, tá legal? Então, AN mais 1, ele é igual ao anterior, que é o AN, multiplicado por uma constante, que a gente costuma chamar nas progressões geométricas essa constante de Q. Muito bem, então uma PG é uma sequência que tem essa propriedade. Esse camaradinho aqui, o Q, tá? Esse Q, ele é chamado de razão da PG. Assim como o R lá na PA era chamado de razão da PA. Muito bem, então vamos começar vendo aqui um exemplo, né, para entender como é que é essa sequência. Um exemplo bem básico seria a sequência das potências de 2. Né? Por exemplo, 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Né? Essa sequência daqui, ela é uma PG, tá? Ela é uma PG de razão igual a quanto? Basta eu perceber que para obter o próximo termo, eu multiplico o anterior sempre por quanto? Por 2, né? Então, essa sequência aqui é uma PG de razão igual a 2. Legal. Vamos começar, então, agora vendo algumas propriedades de PG. Vamos começar com a propriedade 1, tá? Que é a propriedade que dá o nome progressão geométrica. Então, a gente viu nas progressões aritméticas que cada termo era a média aritmética do anterior com o próximo. Na PG, a gente vai ver uma propriedade parecida com essa. A gente vai ver que se eu tenho 3 termos, A, B e C, tá legal? E eles são 3 termos consecutivos de uma PG, o quadrado do meio, então B ao quadrado, é igual a A vezes C. Tá legal? Se eu pudesse tirar a raiz, nem sempre eu vou poder, porque isso aqui poderia ser um número... Quer dizer, não poderia ser um número negativo, mas... Enfim, eu não poderia dizer que quando eu tiro a raiz fica B, né? Eu teria que colocar módulo de B. Eu teria algo desse tipo. O módulo de B é igual a raiz de AC. Isso aqui estaria querendo dizer que, se eu ignorasse esse módulo por um tempo, né, dizendo que o B é positivo, eu estaria dizendo que o número B é a média geométrica entre o A e o C. Mas para não se preocupar com esse detalhe de raízes, a gente apresenta a propriedade dessa maneira. O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros 2. Legal. Então, vamos enunciar isso aqui. Então, se A, B e C são termos consecutivos,
de uma PG, isso daqui vai significar para a gente que o quadrado do termo do meio, b ao quadrado, é igual a A vezes C. E como é que é a demonstração desse fato? A demonstração é super simples, né? A demonstração, ela segue da seguinte maneira. Se esses camaradas são 3 termos consecutivos da PG, eu tenho que B sobre A é igual a razão. Só que, por outro lado, essa razão eu também posso escrever como C sobre B. E aí, se eu multiplico cruzado essas duas igualdades, eu concluo que B ao quadrado é igual a A vezes C. E aí está demonstrada essa propriedade. Muito bem. Assim como a gente viu para PA, a gente pode ver para PG também uma fórmula para o termo geral. E a fórmula vai ser extremamente parecida, tá, com a fórmula de PA. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou apresentar 2 fórmulas novamente. A primeira delas é em função de... Eu quero achar um termo qualquer em função do A1 e da razão. Então, ó, na PA, o que acontecia? Na PA, a gente ficava somando a razão várias vezes. Então, o AN, ele dava igual ao A1. Como eu ficava somando, ficaria mais N menos 1 vezes a razão. Agora, na PG, em vez de ficar somando a razão, eu estou multiplicando a razão o tempo todo. Então, o que vai acontecer aqui é que o AN ele vai ser igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, tem uma completa analogia entre a fórmula do termo geral da PG com a fórmula do termo geral da PA. Muito bem. E aí a gente pode também escrever aquela outra fórmula que relaciona 2 termos quaisquer de uma PG. Então, o AN é igual a um AP vezes Q elevado a N menos P. E aí repara que essa primeira fórmula ela é um caso particular da segunda, quando eu faço o quê? Quando eu faço P igual a 1 na segunda fórmula. Legal? Muito bem. Para a gente fechar as propriedades de PG, a gente vai ver agora como é que calcula a soma dos N primeiros termos de uma PG. Então, nosso interesse até agora está sendo parecido com o que a gente tinha para uma PA. Na PA, a gente calculou a soma dos N primeiros termos e agora a gente quer ver se dá para fazer a mesma coisa para uma PG. Muito bem. Muito bem. Então, o que a gente vai ver aqui agora é o seguinte. Vamos definir Sn como a soma dos N primeiros termos de uma PG. Tá? Uma PG com razão igual a Q. Então, se essa razão é diferente de 1, essa soma dos N primeiros termos, ela vai ser dada por A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Aí, como é que você faria se a razão fosse igual a 1? Se a razão fosse igual a 1, você estaria somando várias vezes o mesmo termo, né? Seriam todos iguais ao primeiro, todos iguais a A1. Então, a soma daria simplesmente N vezes A1. Então, o nosso maior interesse aqui é nessa fórmula de fato. E como é que a gente demonstra isso? Bom, a demonstração é um pouco interessante, tá? Ela vai usar a seguinte ideia. Vamos lá, ó. Vamos escrever Sn como A1 mais A2 mais assim por diante até a N. E aí a ideia é que eu vou multiplicar essa soma Sn pela razão da PG. Por quê? Porque eu sei que quando eu multiplico A1 pela razão, ele vira o A2. Quando eu multiplico A2 pela razão, ele vira o A3. E assim por diante. Então, estou multiplicando aqui A1 vezes Q, isso vai virar o A2.
Estou multiplicando aqui o A2 vezes Q, isso vai virar o A3. E assim por diante, até que quando eu multiplico o AN pela razão, isso vira o AN mais 1. Então, se eu subtrair as duas, se eu fizer a de baixo menos a de cima, o que vai acontecer? Eu vou ficar com SN, que multiplica Q menos 1, tá legal? É igual ao quê? É igual, ó, o A2 vai cortar com o A2, o A3 vai cortar com o A3, assim por diante, até que o AN que está vindo aqui antes corta com o AN. Então, sobra só o AN mais 1 menos o A1. Então, eu vou ter aqui, ó, AN mais 1 menos o A1. Ora, o AN mais 1, a gente sabe pela fórmula do termo geral que ele é o A1 vezes Q elevado a N, correto? Então, o que vai acontecer? Eu posso botar o A1 em evidência aqui e ficar com A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Se eu passar agora o Q menos 1 dividindo, eu chego na fórmula que eu queria, que é Sn igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Legal? Muito bem. Para a gente finalizar agora, a gente vai ver como é que seria a soma dos termos de uma PG infinita. A gente vai ver que, para fazer sentido eu falar na soma dos termos de uma PG infinita, né, eu precisaria entender talvez um pouquinho de convergência de séries, coisas do tipo. Mas o que a gente vai precisar saber é que só vai fazer sentido eu falar disso quando o módulo da razão for menor do que 1. Porque se o módulo não for menor do que 1, por exemplo, se a razão fosse 2, se eu olho para essa fórmula daqui, conforme eu faço o n crescer muito, ficar muito grande, isso aqui vai tender para o infinito. Isso aqui vai ou para mais infinito ou para menos infinito, dependendo do sinal do A1. Então, essa soma divergiria. A gente está interessado em somas infinitas de PG, que são somas convergentes, ou seja, que dão um valor finito. Então, a gente vai se concentrar com a razão em módulo menor do que 1. E aí, qual vai ser a graça do negócio? Quando a razão em módulo é menor do que 1, esse Q elevado a N, quando o N fica muito grande, esse negócio tende a zero. Por exemplo, se o Q fosse 1 meio, olha para 1 meio elevado a décima, já dá 1 sobre 1024. Olha para 1 sobre 2 a 100, vai ficar 1 sobre um negócio muito grande. Então, 1 sobre esse negócio muito grande é praticamente zero, tá legal? Então, quando n tende a infinito, essa razão convergiria para zero, nessa sequência aqui, Q elevado a N convergiria para zero, e aí essa soma convergiria para o quê? Isso aqui se desprezaria, ficaria menos 1 sobre Q menos 1, aí eu posso trocar o sinal, ficaria A1 sobre 1 menos Q. Então, a gente vai obter uma fórmula para a soma da PG infinita. Tá. Então, agora vamos formalizar, né? Ou melhor, só vamos formalizar exatamente, vamos só sintetizar o que acabou de ser falado, que é o seguinte, tá? Se o módulo da razão ele é menor do que 1, tá? Isso significa que Q elevado a N vai convergir para zero quando o N tende para o infinito. Tá? Isso aqui significa moralmente, né, intuitivamente, que conforme o N vai ficando muito grande, esse Q elevado a N vai ficando tão perto de zero quanto a gente queira. Tá legal? Então, o que vai acontecer aqui? Então, a soma dos infinitos termos de uma PG, desde que a razão tenha módulo menor do que 1, isso aqui vai ser dado pelo quê? Então, só recapitulando, você tinha A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Isso aqui era a soma dos N primeiros termos da PG. Agora, isso aqui vai convergir para zero. Esse sinal de menos eu troco aqui embaixo, ficaria A1 sobre 1 menos Q.
Tá legal? Então, a gente obtém que a soma dos infinitos termos de uma PG é A1 sobre 1 menos a razão, desde que o módulo da razão seja menor do que 1. Beleza? Tranquilo? E aí isso encerra nosso vídeo aqui de teoria. No próximo vídeo a gente vai fazer exercícios de PG, exercícios de progressão geométrica, para ilustrar o que a gente viu na aula de hoje. Beleza? Até a próxima.